estar aqui conosco para cultuar a Deus dentro do nosso espaço, da nossa capela de adoração. Quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus e dar as boas-vindas a todos vocês ao culto das águias. É aqui que as águias se reúnem para buscar a força, o alimento, a palavra para o enfrentamento da semana. E esta semana será uma semana vitoriosa para todas as águias que estão reunidas aqui. Não posso deixar de saudar também a todo o fundamento eterno que se encontra neste lugar, a todos aqueles que se tornaram em Cristo Jesus um fundamento eterno para a habitação de Deus e para a sustentação do tabernáculo de Deus na face da terra. Aos santos e amados, graça e paz. Muito obrigado, queridos. Thank you. Eu quero começar ministrando a palavra desta noite. E eu dei um tema para esta mensagem. Eu estou chamando a mensagem desta noite de Há um rei em minha casa. Há um rei em minha casa. Quero começar lendo um texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Se você tem uma Bíblia e deseja abri-la, eu espero. Ok? Nesse momento, há uma solução a ser dada no meio da nação de Israel. Saul, o grande rei, o primeiro monarca da nação, ele é reprovado na sua conduta. E nesta reprovação, ele está sendo rejeitado por Deus para o governo da nação. Deus chama Samuel, o legitimador dos reis, e diz para ele: Samuel, não se angustie, não crie tensões, não se preocupe, porque eu já tomei uma decisão. Escuta, querido, deixa-me explicar uma coisa a você. Quando você estiver enfrentando um problema, lembre-se de uma coisa: Deus já tomou uma decisão antes que o problema se tornasse problema. E Ele havia tomado uma decisão em quebrar essa resistência em Israel. E a decisão dele era levantar um novo rei. E diz para Samuel, o Senhor diz para Samuel: vai até a casa de Jessé, em Belém, porque eu tenho levantado entre os filhos de Jessé um rei. E o rei que eu levantei será separado por ti. E assim vai Samuel para a casa de Davi, para a casa de Jessé. Só que Jessé tem 7 filhos. E no dia em que Samuel entra na casa de Jessé e pergunta: Jessé,
eu venho da parte de Deus para separar um filho teu, para ser rei na tua casa. E no capítulo 16, diz que o desfile começa do mais velho para o mais novo. E todos eles passam diante de Samuel. E num determinado momento, no primeiro desfile, o irmão mais velho, o filho mais velho de Jessé, passa diante de Samuel, e Samuel diz assim: com certeza, este aqui é o que o Senhor quer ungir, porque fica impressionado com a atitude física, com a iniciativa do filho mais velho de Jessé. Daí o Senhor diz para Samuel: Samuel, não considere a sua aparência nem sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O Senhor vê, o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Aquela palavra trouxe um novo rumo para a estada de Samuel dentro da casa de Jessé. E quando todos acabaram de passar diante do profeta, o Senhor não acusou nenhum deles como rei de Israel. Daí o profeta diz, diz para Jessé: Jessé, estes são todos os teus filhos? Tu não tens mais nenhum filho? Todos os que passaram aqui são os teus filhos? E Jessé diz: tem um que nem apareceu aqui. Não pode ser ele, porque ele não se parece com o rei. Ele tem cheiro de ovelha. Ele não é um homem como todo mundo supõe que possa ser um rei. Ele não tem aparência. Ele não pode influenciar a nação. E Samuel diz: você não pode mandar entrar este teu último filho? Quando Davi entra no ambiente onde está o profeta, o Senhor diz para Samuel: Samuel, este é o rei de Israel. Aí está o rei. Unge o rei. Derrama óleo sobre ele. Jessé não sabia, seus irmãos não sabiam, mas havia um rei naquela casa. Sabe, gente, eu tenho me preocupado com a nossa consideração de valor. Há pouco tempo, eu lia um texto do segundo livro dos Reis, quando uma mulher, endividada por uma crise familiar terrível, seu marido, o discípulo do profeta, ele gera uma dívida enorme e morre. Ao invés de deixar uma herança, ele deixou uma dívida. E essa dívida era alta. E aquela viúva não tinha condições de pagar a dívida, não tinha numerários para isso. Ela está preocupada, mas ela vai tomar uma decisão. Sabe, eu acho que ela está diante da pior dor de sua vida. Ela acabara de perder o marido e a dor não havia sido tão violenta assim. Mas perder os filhos, porque o credor, ele reclama os filhos para pagamento da dívida. Eu fico imaginando que
se toca no marido, se toca na mulher, se toca na sogra, se toca no sogro, tem uma repercussão. Mas quando o problema atinge nossos filhos, a coisa muda de figura. Talvez aquela mulher não tenha ido a Eliseu quando o marido morreu, mas quando os filhos estão ameaçados de serem vendidos, ela corre para o profeta, pedindo ajuda e solução. Daí, o que me fez pensar é que quando o profeta chega perto daquela mulher que vem pedindo solução, e ele vai dar a solução, não sei, era possível que ela estivesse pensando que Eliseu ia lhe dizer: quanto é a dívida? Aqui está meu talão de cheque, me diga quanto é a dívida, vai ao banco. As pessoas às vezes acham que pastor tem dinheiro para resolver tudo quanto é problema financeiro do mundo, né? Mas não é bem assim. O profeta diz para ela: tudo bem, eu vou lhe ajudar. O que você tem na sua casa? Vocês lembram da resposta dela? A parte A da resposta. A resposta é um pouquinho mais longa, mas a parte A. O primeiro impacto da resposta dela, quando o profeta diz: o que é que você tem na sua casa? Ela, voltando-se para o profeta, diz: eu não tenho nada na minha casa. Ela não consegue enxergar valor dentro da sua casa. Ela não consegue não só não ver a solução, mas ela não consegue mensurar. Gente, tem mais coisa e mais valor dentro daquilo que nós temos em casa do que os nossos olhos estão contemplando. É que a tensão sequestra de nós essa condição de valor. Ela está tão tensa que ela não consegue ver o que ela tem na casa dela. A segunda parte da resposta, ela diz: eu tenho uma botija com um pouco de azeite. Se você pudesse imaginar o que Deus é capaz de fazer com aquilo que a gente tem dentro de casa, a perspectiva da gente de vida mudaria. Deus nunca vai dar um problema a você, nunca permitirá que um problema se acampe na sua vida sem que o recurso já não tenha sido enviado antes. A questão é que nós estamos comprometidos com a dor, com a tensão, com a preocupação e não conseguimos ver. Há mais recurso dentro da nossa casa do que os nossos olhos estão vendo. Quando ela diz: eu não tenho nada, ela está declarando a sua impossibilidade de resolver. Queridos, Deus coloca dentro da nossa casa pessoas e coisas de valor superior àquilo que a gente está considerando. Há mais valor naquilo que está lá do que o valor que a gente está atribuindo. Imagina, tem um homem chamado Samá. Samá é um guerreiro. Samá é um lutador. E ele tinha um campo de lentilha. Era um eirado, um terreno. Sabe por que eu ando para lá e para cá? Fugindo da câmera. Porque ela fica flagrando sua cabeça quando você se levanta, e eu fujo para não pegar sua cabeça. Então vá fazer xixi e beber água antes de entrar no culto, viu? Já vou vir para cá agora. Que loucura, tá vendo, pessoal da internet? É melhor ficar em casa, né? Samá recebe uma notícia: os filisteus estão atacando a tua terra. Os poderosos filisteus estão invadindo o teu terreno. Pensa comigo aqui. Um campo de lentilha. Sabe quanto custa um saco de meio quilo de lentilha?
Alguém comprou lentilha há pouco tempo aqui? Ninguém come lentilha? Come. R$3,80, R$4. Pô, é mais ou menos isso aí. É um pouquinho mais caro que o feijão, né? Um pouquinho mais caro que o feijão. Feijão está 3 e qualquer coisa. Informação aí. Se quiser fazer um mercado, fale comigo que eu vou te dar o valor de tudo. Um campo de lentilha. Imagina quantos sacos de meio quilo de lentilha tinha dentro daquele terreno. Ele ouve a notícia: os filisteus estão invadindo o teu terreno. Sabe o que faz Samar? Samar pula para dentro do campo, saca da sua espada e diz: para entrarem no meu campo de lentilha, vão ter que passar por mim primeiro. Você exporia sua vida por um terrenozinho, uma chacrinha de lentilha, que talvez não fosse te dar R$10.000 catando toda aquela lentilha? No entanto, o valor de Samar não é monetário. O valor de Samar não é quanto que custa o saco da lentilha. O valor que Samar está dando é a terra que Deus deu a ele. Escuta, seus filhos podem não ser os filhos mais bonitos desta cidade, mas são os teus filhos. Podem não ser os mais inteligentes, mas são os teus filhos. A tua mulher pode não ter a boca de Angelina Jolie, mas é tua esposa. O teu marido pode não ser o homem mais bonito dessa cidade, mas é o teu marido. O valor quem dá é você. Há pessoas hoje que não estão lutando mais pelo seu casamento, não lutam mais pelos seus filhos, porque não conseguem enxergar o valor que Deus colocou dentro dele. Um campo de lentilha vale mais do que estão pagando no mercado. O campo de lentilha é aquilo que Deus deu a você. Não deixa ninguém roubar aquilo que Deus deu a você. Precisa lutar por aquilo que Deus lhe deu. Há valor tão alto dentro da tua casa, e os teus olhos voltados para uma economia de mercado não te consentem enxergar. Você vê Abinadab desfilar, vê os irmãos de Davi desfilar, mas não consegue considerar que há um rei. Deus esconde pessoas incomuns dentro de famílias comuns como as nossas. Imagina, Deus coloca uma mulher de oração dentro da sua casa. Isso pode mudar a vida profissional de um marido. Maridos, valorizem suas mulheres que oram. Muitas coisas andam acontecendo na sua vida por causa das orações de suas mulheres. Mulheres, valorizem seus maridos, porque tem umas piriguetezinhas aí que, se você não valorizar, elas vão valorizar. Fica ligado em tudo que está acontecendo. Quando Deus dá a você uma coisa, pode ter certeza, creia de todo o teu coração. Deus, quando dá a você alguma coisa, Ele dá nesta coisa que Ele te deu, seja isto uma pessoa ou uma coisa de verdade, o poder para solucionar questões impossíveis na tua vida. Eu tenho repetido uma sentença. Por que é que Davi se torna rei de Israel? Se a condição física dele não era mais apropriada, se não era um estrategista de guerra,
A minha questão é, Davi é aquele que valoriza coisas que ninguém está valorizando. Ele consegue enxergar o que a maioria das pessoas não estão enxergando. No rebanho de Davi não tem boi de piranha. Sabe o que é o boi de piranha? Para quem não sabe, eu vou explicar. Quando uma manada precisa passar por um rio, e o rio está infestado de piranhas, e as piranhas podem acabar com o rebanho, o que eles fazem é pegar um boi manco, uma vaca cega, um animal rejeitado do rebanho, e entrega este animal para as piranhas. É o que passa primeiro. Daí as piranhas atacam este animal. Enquanto as piranhas estão devorando este animal aqui, lá na frente, o rebanho todo passa com segurança, porque as piranhas estão entretidas com aquele boi que não presta, que está sendo entregue para ser devorado, e proteção de todo o rebanho. No rebanho de Davi não tem ovelha de piranha. Sabe o que acontece? Um dia está Davi cuidando do seu rebanho, não tem ninguém vendo, ele está sozinho cuidando do rebanho. Ele não é um homem de guerra, mas é um apacentador. Quando ele olha para um canto, ele encontra uma ursa com uma ovelhinha entre os dentes. O que pensa Davi e o que talvez pensássemos nós, já que a ursa está devorando aquele animal, eu trago o restante dos animais para cá, deixo ela saciar a sua fome com aquele animal, mas protejo o restante. Diferente disto, Davi vai expor a sua vida. Diz ele que ele se projeta sobre o animal, agarra o animal, luta com ele, abre a boca da ursa, expondo o seu próprio pescoço, solta a ovelha que já está ferida por causa daquela mordida, mas ele não vai deixar aquela ovelha morrer. Ele luta, rola para lá, rola para cá, se expõe terrivelmente, mas quando termina aquela luta, aquele animal estará morto e a ovelha estará livre. Numa outra ocasião, acontece algo semelhante. Por 2 vezes, ele expõe a sua vida por causa de um animalzinho. Voltando para a nossa família, seu filho pode estar fumando um beck a cada segundo, pode estar sendo guiado pelo nariz, pode estar envolvido no tráfico de drogas. Sua filha pode estar perdida no mundo, mas pelo amor de Deus, não entregue esta ovelhinha nas garras do lobo. Lute por ela, lute por ele, rosque no chão, exponha a sua vida, sinta as dores que tiver que sentir, mas não abre mão daquilo que Deus deu a você. É teu direito, é tua herança. Briga por aquilo que Deus te deu. Há um rei na tua casa. O que acontece é que Deus pega essa experiência de Davi, e se há um homem que dá a sua vida por 2 ovelhas, imagine o que este homem não fará quando ele subir no trono de uma nação. O que este homem fará por gente se faz isso com animais. Querido, Deus está vendo tudo. Deus está vendo tudinho.
Deus está olhando para a tua vida. Não entregue teu marido à mercê de outras coisas. Não entregue teus filhos, não entregue tua mulher, não entregue tua casa, não entregue teu emprego, não entregue a tua propriedade, não entregue a empresa que Deus deu a você na sua mão. Lute por ela, levante a sua cabeça, se esforce um pouco mais, não desista, não desanime. Há um rei escondido dentro da tua casa, há recurso dentro da tua casa. Deus levanta Davi no meio de uma família pobre da nação de Israel. O rei estava escondido, ninguém via, nem o pai via. Quando nós olhamos para os nossos filhos, nem sempre estamos vendo um rei, mas Deus vê o coração. Deus escreve destinos, Deus escreve histórias. Algumas dessas histórias nós interpretamos mal, olhamos para uma pessoa e não vemos futuro, não vemos destino. Mas quando Deus separa um homem para uma obra, quando Deus separa uma mulher para um feito determinado, as circunstâncias podem ser adversas, mas não passará a palavra de Deus em vão na vida desta pessoa. Deus fará cumprir com zelo a sua palavra. Deus vela pela sua palavra a fim de cumpri-la. Velar pela palavra. O verbo velar, ele se origina da palavra vela. A vela que ilumina. Velar não é só iluminar. Imagine, mentalize uma vela iluminando um ambiente. Além de iluminar, ela se derrete sobre si, ela se gasta, vai chegar um momento que ela vai até se apagar, mas não vai deixar de cumprir até o fim o seu destino. Quando diz que Deus vela por sua palavra a fim de cumpri-la, um dia saiu da boca do Altíssimo, saiu dos lábios de Deus, uma palavra. Você pode não ter dado uma palavra para os teus filhos. Pais, pelo amor de Deus, me escutem com bons ouvidos. Você pode nunca ter abençoado seu filho. Pode nunca ter liberado uma palavra de bênção para o teu filho. Tudo que você reconhece nele é um problemático. Diga, ai. Nem parece que sentiu dor. Tudo que você reconhece é que tem um problema em casa, mas não consegue identificar que lá tem uma botija e um pouco de azeite, e é tudo que Deus precisa para fazer um milagre. O milagre de Deus está mais perto da tua casa do que tu podes imaginar. O brilhantismo está mais perto da tua vida do que tu podes imaginar. Às vezes tudo que a gente tem é uma palavra de reprovação. Imagine, eu vou começar a profetizar. Não vai dizer depois que sua mulher que me contou a história, porque ninguém me contou história nenhuma. Porque é assim que acontece. O menino chega, tirou uma nota 7 na escola. Chega em casa feliz porque escapou daquele 6 miserável. Ele nem sabe por que inventaram esse tal desse número 6. Chega em casa e diz, papai, tirei um 7. Aí você olha para ele e diz, não fez mais do que a sua obrigação. Só que estatisticamente falando, os nota 7 são os mais bem-sucedidos neste planeta. Os medianos na escola são os mais bem-sucedidos no mundo dos negócios. É porque você olha com a ótica do recalque. Você olha com a ótica da projeção. Você queria que ele fosse o nota 10. Na verdade, você não tirou uma nota 10 nele. E isso frustra você. Então, ao invés de uma palavra de ânimo para levantar sua capacidade de assimilação, você afunda. Porque ele não sabe quanto custa o pagamento da mensalidade da escola dele. E isso irrita você. E eu estou aqui esta noite em defesa dele.
e de um monte de meninos e meninas, de mulheres e de homens, de pais e de mães, para dizer a você que Deus esconde reis dentro da nossa casa. Valorize cada drible, valorize cada nota, valorize cada oração, valorize cada versículo que esse menino lê, valorize cada momento de oração desta menina com Deus. Você pode ter uma rainha dentro de casa e os seus olhos ainda não veem. Tudo que você faz é se irritar e se aborrecer. Eu não estou dizendo que você tem que perder as rédeas da sua casa e deixar que a indisciplina tome conta do seu lar. Não é nada disso que eu estou te dizendo. O que eu estou te dizendo é que você precisa contemplar as riquezas que Deus colocou na sua vida. Deus não colocou aberrações do seu lado. Deus colocou tesouros na tua história. Pelo amor de Deus e em nome de Jesus Cristo, acredite mais nos recursos que Deus colocou dentro da sua casa. Sabe por que nossos filhos crescem e parte deles vão embora? Porque eles se sentem mais bem lá do que aqui. Eles preferem os de fora do que os de casa. Porque em casa é reclamação o dia inteiro. É irritação a semana inteira. E quando eles crescem, eles só estão esperando ganhar melhor um pouquinho para que possam pagar um aluguel. E eles vão embora, vão bater as asas. Eu estou te avisando. Eu estou te avisando. Se de nada a mensagem desta noite lhe adiantar, receba o recado e o aviso. Se você não valorizar Davi, ele vai embora. Ele corre o risco de não voltar mais. Vá jogar bola com seus filhos, vá brincar de boneca com as meninas, vá rolar no chão com eles, porque Deus deu a você reis e colocou dentro de casa. Eu sempre tenho um temor, e não faço isso por qualquer tipo de média. Quando alguém me traz um bebê para eu apresentar, Graça, minha linda, parta essa criança comigo um pouquinho, meu amor. Para que isso fique mentalizado. Obrigado, meu amor. Poxa, essa semana eu não peguei você no colo, hein, Benjamin? Vem cá com o vovô. Benjamin é meu neto, o mais novo. Olhe para este menino. Eu, todo dia, mesmo sem estar perto dele, eu estou declarando coisas boas na vida dele. Ele pode chorar, ele deve chorar, ele deve ter fome, ele deve trocar de roupa, tomar banho. Não pode ser um problema isso para nós, porque Deus pode nos ter dado. Eu outro dia escrevi na internet, brincando entre aspas, porque eu não quero marcar o destino dele com minha presença absolutamente, mas eu dizia: aqui estará o substituto de Joaquim Barbosa. Pais queridos, então eu o tratarei como um ministro na minha casa. Eu darei o meu melhor. E toda vez que eu vi meu filho e minha nora não dando o melhor, eles vão me ouvir. Porque deles também tem que sair o melhor. Porque afinal de contas, tem um príncipe na minha casa. De verdade, você não precisa acreditar. Eu é que tenho que acreditar. Eu tenho que prover os recursos para isto.
porque a hora que este menino se levantar no meio desse país, ele terá a marca de uma profecia e o investimento daqueles que nasceram para promovê-lo. A promoção dos seus filhos, a promoção da sua empresa, dela mudar de status, está em tuas mãos. Portanto, em nome de Jesus Cristo, vai uma ordem agora para você. Vai com a mamãe, meu amor. Tem cara de rei mesmo, hein? Uma ordem. Pelo amor de Deus, para de reclamar e comece a profetizar. Está enfrentando um problema em casa? Fica de pé. Para de chorar feito um gato manhoso, feito uma gata que não sabe o que faz. Deus colocou você dentro de casa para governar. Assume o controle da sua casa. E se tem alguma coisa fora do lugar, faça conforme Tiago nos ensinou. Comece a dirigir a vida pela palavra. Comece a pôr ordem no meio do caos. Comece a ordenar o caos a partir das coisas que você diz. Comece a bendizer, a estabelecer, a plantar. Isso muda destinos. A tua força em fé, a tua declaração por fé, muda o destino deste desorientado que está dentro da sua casa, faz dele um rei, muda a perspectiva. Samar não vai entregar seu campinho de lentilha. É um campinho de lentilha para mim, é um campinho de lentilha para você, mas foi tudo que Deus deu para ele, e tudo que Deus dá para nós, meu irmão, vá tomar conta, vai cuidar, e você vai entrar para a história. Quando Samar entra, é incrível, a Bíblia diz que ele sozinho colocou em fuga um grupamento de filisteus. Há mais força, mais poder, mais autoridade, mais recurso numa decisão tomada do que você pode imaginar. Quando você toma uma decisão, outro dia estava dizendo, eu vi uma mulher magrinha, ela não tinha força para aquilo, todavia o carro, ele rolou a ribanceira e a roda ficou sobre seu filho. Ela pegou aquele carro, levantou o carro e ficou com o carro no ar, até que alguém tirasse o menino debaixo da roda. Seus músculos pareciam cordas de piano, podia tocar no braço dela, estava rígido, duro. Uma energia comandou aquela atitude que não veio do inferno, veio de uma mulher decidida a solucionar um problema que ninguém podia solucionar. Querido, entra dentro de você uma força, e se por um caminho os teus inimigos andam te perseguindo, eles fugirão por 7 caminhos na presença de Deus. É a tua força e a tua autoridade. Não é que você não tem que acreditar numa realidade que está acontecendo, é que você precisa chamar uma nova realidade que está ainda por se levantar. Há coisas que vão se levantar por causa de você, há coisas que vão mudar por causa da sua decisão, por causa de sua declaração. Se você não consegue ver com seus olhos naturais, procure intimidade com Deus e passe a enxergar com os olhos da fé. E não pode ser, gente, numa botija com um pouco de azeite, não pode haver provisão para pagar uma dívida tão alta. No entanto, Deus usará coisas simples assim para operar milagres na nossa história. Não fica olhando para... Eu sempre penso na oração do salmista, né? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu fico pensando que os nossos olhos sempre estão agarrados nos montes, tentando enxergar um malabarismo. Como é que Deus vem agora? Plantando bananeira, vem girando um prato. Como é que vai ser agora a movimentação do circo? Sabe o que Deus faz? Deus vem numa botija de azeite. Fico pensando, Deus vai solucionar como essa história de pagar a dívida daquela viúva? Então na minha mente natural diz assim, Deus vai levantar um banqueiro.
para financiar o pagamento desses meninos. Aí sabe o que acontece? Deus usa uma ferramenta simples. Não subestime o que tem dentro da tua casa. Não subestime essa vasilhazinha de azeite. Não subestime esse menino que aparentemente é problemático. Não subestime esta menina doida. Não subestime essa botijazinha, porque tem recurso dentro dessa botija para pagar dívidas que não se pode pagar com o dinheiro que tem dentro da casa do profeta. Deus esconde seus recursos dentro da nossa casa. Imagina, minha irmã. Eu estava no Anjo da Guarda essa semana e estava pensando uma coisa com os irmãos. Uma receita e um fogãozinho velho dentro da tua cozinha pode mudar a economia do teu bairro. Uma receita e um fogão velho. Os meninos eram pequenos. Eu e a pastora entramos na construção de uma casa. Estávamos construindo nossa casa. E ela descobriu uma receita. Uma receita de biscoitinhos de nata com amendoim. Ela disse: meu bem, o pedreiro está pedindo todo dia dinheiro para comprar cimento, comprar ferro, comprar isso, comprar aquilo. E você ganha o que ganha. Como é que a gente vai fazer para mudar isto? Ela disse: eu tenho pensado. E eu aprendi uma receita de biscoitinhos de nata com amendoim. Eu disse: pois faça. Faça uma fornada. Nós acabamos construindo nossa casa com os recursos que vieram daqueles biscoitinhos. O fogão parecia que estava com cachumba. O forno estufou de tanta fornada que nós fizemos. Sabe o que fazíamos? Íamos para a faculdade. Biscoitinhos de amendoim para levantar a moral de sua casa. Eu não voltava com um saco de biscoito para casa. Clarice não voltava com um saco de biscoito. Tudo era vendido. Quando chegava na segunda-feira, que era o dia da compra do cimento, lá estava o dinheiro. Não tivemos que ir ao financiamento do banco. Nós tínhamos um fogão e uma receita. Um fogão e uma receita. Não subestime o que você tem na sua casa. Você pode estar irritado com aquilo que você tem lá, mas a tua riqueza pode estar ali. Me lembro da história de um querido amigo. Ele é multimilionário. Ele era filho de um pastor e morava numa casa muito pobre, de assoalho. E ele tinha asma quando era neném. E algumas vezes quase morreu durante a madrugada. Sua irmã mais velha ia lá, levantava, pegava o menino no colo, ia lá para fora, para ele pegar um arzinho da madrugada. Ela perdia a noite, mas o menino vivia. Várias vezes isso aconteceu. Um dia ele disse: minha irmã não sabia, ninguém sabia. Quem podia imaginar, no meio daquela casa pobre, de assoalho, onde as baratas e os ratos corriam para lá e para cá, de um humilde pastor dentro do meu país. Minha irmã não podia imaginar que o que ela estava fazendo era colocando no colo o seu patrão. Hoje, ela é administradora-chefe das minhas empresas.
o que ela me pede é feito, porque ela me carregou no colo, protegeu a minha vida, e sua vida está garantida na proteção da minha vida. Os recursos que ela tem hoje vêm daquele bebê que ela salvou tantas vezes, tirando do chão e da crise de asma. Nos entreolhamos e tudo que nós vemos são imagens, mas nós não lemos as histórias. Nós nos entreolhamos e tudo que nós vemos é o que aparece, mas nós não temos noção de verdade daquilo que não aparece. Imagina se você agora olhar para a pessoa que está próxima a você. Dê uma olhadinha, por favor, essa coisa linda que está do seu lado. Elegante, bonito. Você não imagina, não imagina mesmo. Queridos, há pessoas que chegam aqui com uma arma, e se Deus não falar com elas naquela noite, elas vão se matar, aqui dentro. Nós não nos conhecemos, pois não? Não sabemos quem é quem. Há pessoas aqui que são escorraçadas dentro de casa. O valor é nenhum dentro de casa. Chegam aqui no entendimento de que algum valor será agregado à sua vida. Nós nos entreolhamos e não sabemos o potencial que nós carregamos. Eu vou brincar mais uma vez, mas é sério, a brincadeira é séria. Se você soubesse quem é esta pessoa que está próxima de você, lhe convidaria hoje mesmo para pagar um jantar para ela. Enquanto você pode. Hello. Enquanto você pode. Se você soubesse onde eu vou chegar, esta semana mesmo me pagaria um baita de um almoço. Se você soubesse quem é sua mulher, não a trataria como lhe trata. Diga, ai. Ai. Se você soubesse quem são seus pais, não os trataria como os trata. Como eu disse outro dia, talvez tratasse pior, ou talvez tratasse muito melhor. Se nós soubéssemos de verdade quem são nossos filhos, nós não os trataríamos da maneira que tratamos. Talvez fôssemos mais disciplinados, talvez mais exigentes, ou talvez não tão exigentes assim. Talvez aplaudiríamos, ou quem sabe, ralharíamos. O problema é que quando nós olhamos uns para os outros, somos como Jessé. Achamos que o máximo é o filho mais velho. Não consideramos o desempregado. Diga, ai, novamente. Nós achamos que aquele que é pós-doutorado é o que vai fazer acontecer. E às vezes quem faz acontecer é o que está terminando o segundo grau e nem vai muito mais adiante, porque a capacidade de ganhar dinheiro será maior do que a capacidade de se envolver com o mundo da intelectualidade. Ai! Você não faz, faço eu. Não subestime esta menina ou este menino, porque ele não fez aquilo que você achou que ele podia fazer, porque Deus tem seus mistérios.
e mudará a história quando você se alinhar ao propósito de Deus e não recalcitrar contra os aguilhões de Deus. Há um rei dentro da sua casa. Há uma rainha dentro da sua casa. Hoje, pode ter a aparência de um pastor de ovelhas. Hoje, pode ter um macacão todo sujo de graxa. Hoje pode estar dando trabalho, e até muito trabalho no mundo jurídico. Mas você não pode imaginar o que Deus reserva lá no futuro. Portanto, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, caminhando nesta dimensão do reino de Deus, entendamos que nossos filhos nasceram para serem príncipes, e depende da nossa influência, depende da nossa participação, a esfera de domínio desses meninos e dessas meninas. Portanto, não perca a sua esperança. Se só tem uma botijazinha e um pouquinho de azeite, é disso que necessita. Terminando, havia uma outra viúva, no mestre de Eliseu, Elias. Esta mulher, ela tem uma necessidade e não sabe como vai resolver. Ela está pensando naquilo que ela está vendo, na morte. Sai para catar uns gravetinhos, para fazer uma fogueira e ali assar um bolo, com o restante da farinha que lhe resta e o pouco do azeite que lhe sobra, para fazer um único bolo. Aquela mulher entra pelo mato, pelo campo, procurando os gravetos, e Deus já providenciou tudo. Você crê que Deus domina sobre a história dos homens? E de cada um de todos os homens? Desculpe eu lhe perguntar, mas tem pessoas que não acreditam. Você acredita que Deus é um Deus pessoal? Que a despeito de ser Deus dos homens, é o Deus de cada um de todos os homens? Você acredita que Ele é soberano? É Senhor sobre todas as coisas? A história nem aconteceu ainda e ela já foi escrita. Imagina, aquela mulher não sabe, tem uma necessidade e ela não sabe que vai entrar para a história. Na verdade nem entraria, mas Deus vai tomar uma providência, vai matar um corvo e secar um rio, para conectar o profeta àquela viúva que vai morrer de fome. Ela não vai morrer de fome, ela pensa que vai. Ei, você pensa que acabou tudo. Você pensa que acabou tudo porque você anda pelo que vê. Mas o Deus da história, Ele pode mudar tudo numa só tarde. Numa manhã Ele muda tudo. Numa noite Ele vira os astros no céu. Ele muda as referências. Aquela mulher sai para catar os gravetinhos. O profeta vem vindo e faz uma pergunta a ela: pode fazer um pouco de comida para mim, porque tenho fome? A resposta dela, a resposta que boa parte das pessoas que eu conheço estão dando. Ela olha para o profeta e diz assim: moço, não dá, porque eu tenho só um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite. Eu vou fazer um bolo para mim, deste bolo como eu, come meu filho, e depois nós morreremos. Nós vamos comer e vamos morrer. Elias então lhe diz: mulher, faça para mim primeiro. Querido, quem vai morrer não precisa de comer. Quem vai morrer não precisa de comer. Elias diz: olha para a ética, Tu imagina se eu dissesse isso para alguém, uma viúva que está morrendo de fome, eu chegasse lá, Renato, ok? Que repercussão isso ia ter na sua crítica? Imagina se o Estadão, se o Jornal Pequeno, se a TV Globo flagra esse negócio.
Pastor evangélico, não respeita a ética, come o bolo da última farinhazinha da botija daquela viúva. Cara, isso ia ser um escândalo, vocês iam morrer de vergonha, e eu também. No entanto, o Elias chega e diz: senhora, faça para mim primeiro, porque se eu viver, a senhora vive. Eu sou a sua resposta. Não, vai lá, vem comigo. Escuta o que o profeta está propondo para essa mulher. Se o profeta vive, você vive. Essa é a grande questão do cuidado que nós temos que ter com aquilo que está dentro da nossa casa. Porque se aquele meninozinho viver, a tua solução está garantida. O profeta come e nunca mais, na história dessa mulher, faltou farinha, ou faltou azeite, faltou qualquer coisa, qualquer recurso. Porque Deus esconde recursos em histórias mirabolantes. As tragédias escondem recursos. A dor, pastor Alfredo, esconde recursos. A perda esconde recursos. A ausência esconde recursos. A escassez esconde recursos. Deus nunca colocará você no meio de uma história de derrota. No meio da tempestade, sempre haverá um livramento. Se uma porta se fechar aqui, outra logo, logo se abrirá ali. Não desista, não perca as esperanças. Você tem um Deus que coordena o planeta, coordena o espaço sideral, coordena a história dos homens. Deus escondeu recursos dentro da nossa casa. Há um rei na tua casa. A Ele que coloca reis na nossa casa. A Ele que dá à nossa família um toque de nobreza. Mesmo famílias comuns como a minha e a sua. Estava escutando o depoimento da mãe de Joaquim Barbosa. Dizendo: como eu orei, como tenho orado, mas meu filho está lá no Supremo. Meus joelhos estão marcados, mas Deus tem respondido a minha oração. Por causa da tua oração, Deus mudará destinos. Não subestime o poder da oração. Não subestime o poder de joelhos que se dobram. Não subestime mãos que se unem. Não subestimes atitudes simples como a atitude de uma oração. Não subestime a tua intimidade com Deus. Porque Deus pode, através de você, mudar destino de muita gente. Eu termino com uma tempestade, conhecida de todos nós. E eu não quero evitar essa tempestade porque ela é conhecida por nós. Chama-se Euroaquilão. O Euroaquilão é uma tempestade que todo ano quebrava embarcações, deixava náufragos no meio do mar, revirava o mar. Eu passei por um tufão, sei exatamente como fica o mar. Aquilo que está lá embaixo vem para cima, e o que está aqui em cima vai lá para baixo. Eu andei pelas areias em que o mar trouxe para cima delas o que estava escondido dentro dele, e vi as ruínas daquilo que o mar levou. Então eu sei o que é uma tempestade, sei o que é um tufão. O Euroaquilão era devastador, mas um dia o Senhor dá uma palavra a Paulo. Você tem uma palavra de Deus? Se você tem uma palavra de Deus, tenha paz,
Uma tempestade pode invadir a tua vida, ela pode quebrar o teu barco, mas não impedirá o teu destino. Ouça isso. Uma tempestade pode quebrar uma embarcação, pode fazer perder uma carga, mas não impedirá que você cumpra o seu destino. O Senhor diz: Paulo, por causa de você, a embarcação vai até se perder, vai ser quebrada, a carga vai embora, mas por causa de você, porque você tem que chegar a Roma, precisa se apresentar a César, esta embarcação vai se quebrar. Mas nem você, e por causa de você, nenhum dos que estão dentro deste barco se perderá. Paulo vai para proa e anuncia: senhor capitão, pessoal, todo mundo aqui, vocês que são prisioneiros, presta atenção numa coisa: o Deus a quem eu sirvo. Você serve a Deus, pois não? O Deus a quem eu sirvo me contou essa madrugada, eu tenho intimidade com Ele, Ele me conta seus segredos. A tempestade ainda nem surgiu, mas Ele disse que vai surgir uma tempestade, o Euroaquilão está vindo. E o Deus a quem eu sirvo de todo o meu coração me disse que, por causa de mim, a vida de vocês será preservada. Fiquem em paz, fiquem tranquilos, o barco vai quebrar, mas vocês estarão protegidos. Não subestime essa coisinha chamada intimidade. Intimidade. Pessoas de intimidade com Deus ouvem segredos e mudam destinos. Esta noite, você pode ter uma casa com poucos móveis, mas se tiver um cantinho onde você pode desenvolver sua comunhão com Deus, pode crescer na sua intimidade com Deus, você tem tudo dentro de casa. Pode ser uma botija, pode ser um menino. Deus esconde reis dentro de nossa casa. Deus lhe faça prosperar em todo o seu desígnio. E que esta noite você vá para casa. E lembre-se, você pode não estar estudando na universidade mais cara desse estado. Talvez você não tenha dinheiro para pagar a universidade mais cara. Talvez esteja estudando numa universidade que nem classificada bem está. Não se preocupe com isso. Não fique tenso. Porque quando Deus escolhe uma pessoa, quando Deus vira a mão dele, quando Deus vira a mão dele para abençoar uma pessoa, Ele abençoará, e não importa os indicadores do mercado. Você não está nas mãos do mercado, você está debaixo das potentes mãos de Deus. A Ele a honra, o louvor e a glória para todos sempre.